Estamos estudando o módulo de administração de dados do Equipment e nesta aula nós iremos aprender como criar características e formulários de características. Mas o que é uma característica? A característica é uma informação adicional de um determinado documento, ou seja, é uma forma de inserir no Equipment uma nova informação que não existe nas telas de cadastro dos documentos. A funcionalidade de características está disponível em quase todos os documentos do Equipment. São eles: cadastro de ativos e famílias, solicitações de serviços, ordens de serviço, solicitações de intervenção, eventos, materiais e fichas de inspeção-medição. Para ser utilizada nos documentos, deve estar sempre associada a um formulário de características, que nada mais é do que um conjunto de características. Além disso, este formulário deve estar relacionado aos documentos. Para os ativos, o formulário deve estar relacionado à espécie. Para famílias, deve estar associado à própria família. Para solicitações de serviço, deve estar associado ao tipo da SS. Para ordens de serviço, deve estar associado ao esquema de serviço. Para solicitações de intervenção, é possível escolher apenas um formulário de uma lista de formulários pré-configurada. Para eventos, deve estar associado ao tipo do evento. Para materiais, deve estar associado ao PDM, que é o padrão descritivo de material. E, por fim, para as fichas de inspeção, o formulário deve estar associado ao ponto de inspeção. Uma vez realizadas as configurações, o preenchimento das características nos documentos já pode ser realizado. Lembrando que este vídeo tem seu foco voltado para o entendimento e a criação das características e dos formulários. Então vamos ao Equipment. Primeiro, vamos cadastrar uma nova característica. No módulo de administração de dados, acesse o menu Ativos e escolha a opção Características. Nesta tela, pressione o botão Incluir e no primeiro campo defina um código para a sua característica com até 10 caracteres. Então vamos definir aqui o código Equipment para a nossa característica. No segundo campo é possível definir uma descrição para a nossa característica com até 350 caracteres. Então vamos definir aqui o nome por dentro do Equipment. A terceira informação é o sistema organizacional. Vamos escolher aqui Manutenção Equipment. Feito isso, escolha agora a unidade de medida que mais faz sentido para a sua característica. Por exemplo, se a característica tem relação com geração de energia, escolha unidades como megawatt, megawatt-hora ou gigawatt. Se tem relação com tensão, escolha volt, kilovolt. Se tem relação com distância, escolha metro ou quilômetro. Caso não se enquadre em nenhuma unidade de medida específica, você pode definir aqui uma unidade não corresponde. Ou, caso a sua unidade de medida não exista, não esteja cadastrada, ou seja, não esteja listada neste combo, você pode cadastrar a sua unidade de medida. Basta acessar aqui o menu de Recursos e na opção Unidade de Medida e cadastrar uma nova unidade de medida. Voltando aqui para o cadastro da nossa característica, vamos escolher agora a categoria, que serve para agrupar as características por afinidade. Por exemplo, dados de placa, dados do acidente, dados gerais. Escolha a opção que mais faz sentido para a sua característica. Caso não exista a categoria desejada, você pode cadastrá-la aqui no menu de Ativos, na opção Categorias. Basta cadastrá-la aqui e utilizar aqui no combo de categorias. Então vamos escolher aqui a categoria Dados Gerais e passar aqui para o próximo campo, que é o tipo formulário perguntas, que nada mais é do que o tipo de resposta desta característica. Então, a resposta pode ser uma data ou uma data-hora, pode ser uma coordenada geográfica, que você vai escolher o tipo de resposta GPS, pode ser uma lista de valores pré-definido, pode ser um número inteiro, é só escolher a opção quantidade, pode ser do tipo sim ou não, pode ser um texto livre com até 4.000 caracteres, ou pode ser um valor decimal. Para alguns desses tipos é necessário definir outras configurações. Por exemplo, para o tipo lista, é necessário escolher um domínio de característica. Um domínio representa a lista de respostas possíveis de uma característica e pode ser cadastrado no menu de Ativos, na opção Domínio de Característica. Então, nesta opção aqui, eu cadastro uma lista de possíveis respostas para essa característica e quando eu for responder esta característica, eu só posso utilizar um dos valores desta lista pré-configurada. Um outro tipo aqui que também tem uma configuração especial
é o tipo quantidade ou tipo valor. E nesses casos é preciso definir um limite mínimo e um limite máximo para esta característica. Para todos os outros tipos não é necessária uma configuração especial a mais. Então vamos escolher aqui o tipo da nossa característica, que vai ser um tipo texto. E após escolher o tipo, vamos definir se essa característica ela vai ser de preenchimento obrigatório, se essa característica ela pode ser editável, e aí quando nós marcamos a opção obrigatória, significa que se eu devo preencher esta característica, então automaticamente ela é do tipo editável. Mas ela pode ser do tipo editável e não ser obrigatória. E a última opção de configuração é a descrição sucinta, que, caso eu esteja utilizando essa característica para materiais, é possível marcar esta opção para adicionar essa informação na composição da descrição do material. Clique no botão confirmar e conclua a criação da sua característica. Então vamos confirmar aqui. Agora, o sistema faz a pesquisa de todas as características do sistema. Se você quiser pesquisar a característica que você acabou de criar, basta digitar parte do nome dela aqui e pesquisar. Então, o sistema vai trazer para você a característica que você acabou de criar, que foi a por dentro do equipment. Uma vez que tenha criado todas as suas características, vamos criar o nosso formulário de características. Ainda aqui no módulo de administração de dados, vamos ao menu de ativos e escolher a opção formulários. E vamos clicar aqui no botão incluir. Vamos maximizar aqui a tela para termos uma visão melhor. A primeira coisa a se fazer aqui na tela do formulário é definir o nome do formulário. Então vamos definir aqui o formulário form por dentro do equipment. Feito isso, vamos escolher agora o tipo de formulário. Como estamos falando sobre aprendizado, vamos escolher aqui o formulário do tipo treinamento. E aqui embaixo nós temos, do lado esquerdo da tela, as características que já fazem parte desse formulário. Neste caso, como ainda estamos incluindo um novo formulário, não temos nenhuma característica associada. Mas no caso de uma edição, o formulário já pode ter algumas características selecionadas. E do lado direito, nós temos a lista de características cadastradas no sistema e que estão disponíveis para adicionar ao formulário. Então vamos selecionar aquela característica que nós criamos, que foi a por dentro do equipment. Ela está aqui na categoria Dados Gerais. Vamos procurar ela aqui. Aqui está ela. Clique no botão Adicionar. E perceba que ela passa aqui para o lado esquerdo, indicando que ela agora já está selecionada para este formulário. Além da nossa característica por dentro do equipment, vamos adicionar aqui também algumas outras características para que eu possa utilizar de exemplo no futuro. Então vou adicionar aqui peso do módulo e pintura externa só como exemplo. Quando adicionamos uma característica ao formulário, ela vem exatamente da mesma forma como nós cadastramos, exatamente da mesma forma com que configuramos lá no cadastro daquela característica. Porém, nós podemos modificar a configuração dela neste formulário e essas mudanças ficam salvas apenas para os formulários que essa característica foi modificada. Para fazer isso, vamos selecionar aqui a nossa característica por dentro do equipment e clicar aqui no nosso botão Editar, que fica aqui no meio da tela. Perceba que a maioria dos campos aqui são comuns ao cadastro das características. Caso deseje, você pode modificar essas informações, e aí, como eu falei, elas ficam salvas somente para esse formulário. No entanto, existem 3 novas informações aqui na configuração desta característica para este formulário. A primeira opção é a opção Duplica, que permite que você possa informar mais de uma resposta para a mesma característica, ou seja, criar várias ocorrências dessa característica. Temos também a opção de característica pai, em que você pode associar essas características e obrigar o preenchimento da característica pai para poder preencher a característica filha. Ou seja, se eu digo que a característica pai desta nossa característica por dentro do equipment é peso no módulo, então para poder responder a minha característica por dentro do equipment, eu tenho que responder primeiro a minha característica peso no módulo, pois elas estão relacionadas. E existe ainda uma terceira informação, que é o campo preencher na OS a partir da. Esse campo somente é habilitado quando nós marcamos a característica como obrigatória. Veja que aqui o sistema habilitou o campo. Essa configuração só pode ser utilizada para o documento OS e indica em qual estado da OS essa característica terá o seu preenchimento obrigatório.
Se será durante a criação, se será durante a programação ou se será durante a execução da ordem de serviço que você deve preencher essa característica. Então, vamos fechar aqui a nossa tela de edição. E existe uma outra opção aqui na tela de cadastro de formulários, que é o botão Ordenar. Neste botão é possível definir qual será a ordem de apresentação das características, quando estas forem abertas nos documentos. Selecione a característica que deseja reordenar e utilize as setas ao lado para subir ou descer essa característica. Então, vou selecionar aqui a nossa característica por dentro do Equipment e clicar na seta para baixo e dizer para o sistema que esta característica será a terceira característica que deve ser preenchida em sequência neste formulário. Então, vamos confirmar aqui a ordenação da característica e uma vez que você tenha concluído o seu formulário de característica, clique no botão Confirmar para criar o seu formulário de características. E a partir de agora ele está disponível aqui na lista de formulários. Vamos pesquisar aqui pelo tipo de formulário treinamento, que foi o que nós cadastramos, que foi o Form por dentro do Equipment. É isso aí, você acaba de aprender como cadastrar características e formulários. Chegou a hora de fazer no seu ambiente do Equipment. Lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte através de e-mail ou telefone que se encontram na descrição do vídeo. Até a próxima!